Olá pessoal, vamos entrar agora propriamente aí dentro do artigo 5º da Constituição. É o artigo que consagra a maior parte das questões de direito constitucional que vão aparecer na sua prova, né? Notadamente, os direitos e garantias fundamentais, organização do Estado e a questão de controle de constitucionalidade são os grandes 3 ramos, aquilo que vai exigir mais do nosso estudo dentro do direito constitucional. E a gente vai iniciar o estudo do artigo 5º pelos seus parágrafos, né? Então, às vezes, o parágrafo de um artigo, ele traz princípios, diretrizes e normas que informam e impõem diretrizes à interpretação daquele artigo como um todo. Especialmente o parágrafo 1º do artigo 5º, que ele vai afirmar que as normas e definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Então, o que a gente deve entender, né, quando o artigo 5º nos coloca que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata? Ô Jean, mas você não explicou que lá na eficácia das normas constitucionais nós temos normas de eficácia plena, eficácia contida e eficácia limitada? Primeira coisa que você deve distinguir, uma coisa é a aplicação da norma, a outra é a aplicabilidade. Então, uma norma de eficácia limitada, ela tem aplicabilidade imediata. O que quer dizer isso? Ela depende de uma norma infraconstitucional para que possa ser devidamente aplicada no mundo do direito, no mundo real. Então, por exemplo, o exercício do direito de greve dos servidores previstos lá no artigo 37, inciso 7º, na forma da lei, exige uma lei regulamentadora. O Supremo Tribunal Federal, em sede de 3 mandados de junção, lembra lá o mandado de junção 701, estabeleceu que, por força da inércia do legislador, aplicar-se-ia a norma de greve do setor privado para que o servidor público possa exercer esse direito. Mas isso não se confunde com a aplicação da norma. Então, por exemplo, quando a Constituição diz que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, significa que elas podem ser imediatamente exigíveis, por exemplo, do poder público ou do legislador, né? O juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, estabeleceu numa obra doutrinária que esse dispositivo constitucional é que permite exigir a integração da omissão ou do legislador ou do administrador. Então, mesmo que uma norma seja de eficácia limitada, eu tenho o direito de exigir que o legislador integre essa norma, seja pela via da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, seja pela via do mandado de injunção. Então, mesmo que seja uma norma de aplicabilidade imediata, ou seja, de eficácia limitada, e não de eficácia plena e imediata, eu tenho como exigir do poder público que regulamente aquela norma. Então, se a Constituição me garante o direito à saúde, eu tenho como exigir do poder público o meu direito a obter um determinado medicamento já aprovado pela Anvisa, como agora recentemente decidiu o Supremo Tribunal Federal. Com algumas exceções e situações excepcionalíssimas, eu posso exigir a aquisição de um medicamento ainda não aprovado pela Anvisa, mas já reconhecidamente eficaz no tratamento de determinada doença. Então, a eficácia imediata, a aplicação imediata das normas constitucionais é que permitem, né, ou autoriza o juiz a suprir as omissões, né? Autoriza o juiz a suprir as omissões do poder público, tá certo? Omissões. Então, essa palavra aqui é importante para que a gente guarde isso aí, né? O Ingo Wolfgang Salert estabelece que esse dispositivo constitucional não é de fácil interpretação, né? Mas ele outorga um caráter, digamos assim, mais jurídico diferenciado e reforçado às normas de direitos e garantias fundamentais. Esse caráter reforçado
que daria, né, que daria essa característica de mandato de otimização, como nos fala Roberto Alexis, dos direitos e garantias fundamentais. O Estado é obrigado a otimizar esses direitos, porque eles já estão previstos na Constituição. Eles não estão lá como mera figura, ou como mera figura de retórica, eles realmente devem ser aplicados na prática. Então, isso é que diz aí esse parágrafo primeiro. Já o parágrafo segundo, ele nos fala do rol não taxativo dos direitos e garantias fundamentais. O que significa isso aí? Né? O que significa isso aí? Significa dizer que a Constituição, ela não traz um rol fechado, números clausos, um rol que não possa ser ampliado. Então, além daqueles direitos e garantias fundamentais lá do catálogo do artigo 5º, eu tenho outros direitos e garantias fundamentais espalhados pelo próprio texto constitucional. Por exemplo, as limitações ao poder de tributar lá do artigo 150 é um direito, é uma garantia fundamental do cidadão. O Estado não pode instituir qualquer tributo, qualquer imposto sem previsão legal. Existe o princípio da anterioridade nonagesimal, o princípio da anterioridade anual, que deve ser observado em alguns casos, o princípio da progressividade, da não taxação abusiva. Então, existem outros direitos não previstos lá no artigo 5º, espalhados pelo texto, e outros direitos também decorrentes dos princípios trazidos pela Constituição Federal, dos tratados internacionais firmados pela República Federativa do Brasil, né, que nos fala aquela ideia de bloco de constitucionalidade. Bloco de constitucionalidade. Ou seja, as emendas constitucionais podem trazer novos direitos, né? Os princípios da Constituição, expressos ou implícitos, né? Os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade decorrentes do devido processo legal em sentido material ou substantivo, os tratados de direitos humanos firmados pela República Federativa do Brasil, que dão essa expansão, né, esse rol não taxativo dos direitos e garantias. Né? Lembra aí o próprio Supremo Tribunal Federal, olha aí, nesse julgado, né, vedando a deliberação da proposta tendente a abolir os direitos e garantias individuais, que é uma cláusula pétrea. Né? Lá do artigo 60 da nossa Constituição, você lembra, né? O artigo 60, parágrafo 4º, né, lá no inciso 4, ele estabelece, né, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais. O Supremo, numa interpretação autêntica da Constituição, expandiu isso, afirmando, né, o princípio da vedação de retrocesso em matéria de direitos sociais, efeito cliquet, e também vedação de retrocesso em matéria de direitos civis e políticos. Não pode o legislador, então, restringir esse rol de direitos, né? Também decorrente desse rol não taxativo e expansivo dos direitos fundamentais. Um outro parágrafo importantíssimo que você deve estudar é o parágrafo 3º da Constituição, que fala, não é, dos tratados e convenções internacionais firmados pelo Brasil de direitos humanos, que, se aprovados pelo rito das emendas, lá do artigo 60, serão equivalentes às emendas constitucionais. Ou seja, você vai ter um tratado internacional que, apesar de não estar transcrito no texto da Constituição, tem a mesma força da Constituição. Então, ele é equivalente sob o ponto de vista material. O que seria isso? Os tratados internacionais, via de regra, eles são incorporados da seguinte forma, né? Você tem a assinatura do tratado pelo presidente da República, conforme lá o artigo 84. O presidente manda uma mensagem ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional aprova um decreto legislativo, né, ratificando esse tratado, e o presidente emite um decreto presidencial. Normalmente, esse tratado ele é aprovado com força de lei ordinária. Então, os tratados internacionais firmados pelo Brasil, eles são incorporados normalmente com força de lei ordinária. Mas, se esse tratado for de direitos humanos, esse tratado terá um tratamento diferenciado. Então, por exemplo, caso eles se versem sobre direitos humanos, eles vão ter o caráter de supralegal. O que foi isso, né? O Supremo Tribunal Federal,
né? Após o Brasil ser condenado em diversas instâncias internacionais, principalmente na Corte Interamericana de Direitos Humanos, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né? Por exemplo, aquele caso do presídio Urso Branco lá em Rondônia, onde diversos presidiários foram mortos dentro da instituição, cuidada pelo Estado, houve demora na apuração desses fatos, né? Então, em vários outros casos em que o Brasil foi condenado, então o Supremo Tribunal Federal resolveu dar um status, dar um upgrade no status desses tratados, não equivalendo eles às emendas à Constituição, mas dando um status supralegal. Então eles estão acima da legislação ordinária, mas abaixo da Constituição. Então, o que aconteceu com o Pacto de San José da Costa Rica, ou Convenção Americana de Direitos Humanos, que no seu artigo 7º, parágrafo 7º, proíbe a prisão civil por dívida do depositário infiel. Só admite a prisão civil por dívida do inadimplente inexcusável de pensão alimentícia. Mas a nossa Constituição Federal prevê, né, lá no artigo 5º, lá no inciso 67, tanto a prisão do depositário infiel quanto a prisão do inadimplente de pensão alimentícia. Então, por exemplo, não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplente voluntário inexcusável de obrigação alimentícia e do depositário infiel. Então, esse dispositivo constitucional continua vigente, mas as disposições legais infraconstitucionais, por exemplo, do Código de Processo Penal, do artigo 319, da Lei 8866 de 94, que trata da fazenda pública, né, e que prevê o arresto ou a prisão do depositário infiel, ficam derrogados pelo Tratado de San José da Costa Rica. Por isso, o STF editou a súmula vinculante 25, afirmando ser ilícita a prisão civil por dívida do depositário infiel, ok? Qualquer que seja a modalidade do depósito. Outros tratados de direitos humanos também, de caráter supralegal, por exemplo, as convenções de Varsóvia e Montreal, sobre a responsabilidade de companhias aéreas sobre bagagem dos indivíduos, sobre extravio, não é? Sobre acidentes ocorridos dentro da aeronave, sobre questões de segurança, de saúde, né, no transporte aéreo, também foram incorporados, né, com esse status supralegalidade. Bom, e um terceiro status, caso esses tratados sejam aprovados pelo rito das emendas, serão equivalentes às emendas constitucionais, como a gente viu aqui, beleza? Bom, nesse caso nós temos duas convenções aprovadas, que é a Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, e o Tratado de Marrakech, para facilitar o acesso a obras publicadas para pessoas cegas. Então, se você olhar lá no decreto presidencial que incorporou esses dois tratados, você vai ver lá que eles foram aprovados, em 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional, por 3/5 dos votos dos membros de cada casa, né, que é o rito de aprovação das emendas à Constituição, lá do artigo 60. Então, esses dois tratados foram incorporados como emenda à Constituição. Beleza? Bom, e o primeiro princípio que a gente vai ver aqui no artigo 5º é o princípio da igualdade, né? Princípio da igualdade que vai estabelecer que todos são iguais perante a lei, né? Todos são iguais, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, né, segurança, tal. Bom, a primeira coisa que você precisa saber? O Supremo Tribunal Federal deu interpretação conforme ao caput do artigo 5º, para incluir todo e qualquer estrangeiro que esteja em trânsito no território nacional, ele é protegido por esses mesmos direitos. Então, o súdito estrangeiro, ainda que não resida no Brasil, ele tem o direito à vida, à liberdade, à segurança, à propriedade, inclusive o direito de impetrar habeas corpus, o direito de impetrar habeas data, o direito ao mandado de segurança, né? Alguns direitos que são inerentes à condição de cidadão brasileiro ou português equiparado, por exemplo, o direito de alistamento eleitoral, esses não podem ser otorgados aos estrangeiros, mas todos os demais, né,
são outorgados. Então, o artigo 5º, lembre-se que ele não se refere apenas aos estrangeiros residentes no Brasil, mas todo e qualquer estrangeiro está coberto pela cláusula de igualdade do caput do artigo 5º. É uma norma de eficácia plena, né? Aqui você tem o conceito de igualdade na lei e de igualdade perante a lei, né? O conceito de igualdade na lei significa que o Estado legislador, né, ao fixar normas gerais e abstratas, não pode fazer isso de forma desarrazoada, né, ignorando, né, o princípio da igualdade. Pode distinguir. Homens e mulheres são iguais nos termos dessa Constituição. Em alguns momentos, a Constituição vai outorgar um tratamento diferenciado às mulheres. A mulher gestante, né? A mulher que tem uma constituição biologicamente diferenciada, né, do homem, tem direito, sim, né, a condições especiais de trabalho, a condições especiais, por exemplo, a questão da licença maternidade, né? Mesmo em concurso público, pode haver uma diferenciação de acordo com a natureza do cargo, né, mas isso tem que estar previsto em lei, não pode ser desarrazoado. E a igualdade perante a lei? A igualdade perante a lei afirma, por exemplo, que você não pode dar tratamento não anti-isonômico, né, quando ele vai aplicar a norma no caso concreto. Então, igualdade na lei, eu não posso editar uma norma desarrazoada, igualdade perante a lei, eu não posso aplicar essa, essa norma de forma errada. Então, não pode o edital de concurso estabelecer um critério diferenciado, né, entre os candidatos que não esteja previsto na lei. A lei não pode estabelecer, por sua vez, critérios diferenciados desarrazoados. Então, eu posso ter uma lei que estabeleça um concurso para Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, ou Polícia Militar, estabelecendo um limite de idade. Ok, estabelecer o limite de idade. Não pode vir o edital estabelecer, além do limite de idade, estabelecer um limite de altura, por exemplo, que não está previsto na definição do cargo. Igualdade na lei, igualdade perante a lei. Ok? Além disso, também as chamadas políticas de discriminação reversa, né, ou políticas de ação afirmativa. O próprio Supremo Tribunal Federal já admitiu a constitucionalidade dessas políticas de ação afirmativa. Cotas raciais em universidades, cotas raciais para concurso público, não é? Proibição de acesso a determinadas carreiras em função da idade, inclusive tem súmula sobre isso, né? O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, 30 da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições e do cargo a ser preenchido. Não é? O princípio da igualdade também, e se irradiando no direito de família, né, dentro do conceito de família, para abranger também as relações homoafetivas, né, caracterizar como entidade familiar a possibilidade de adoção de crianças por casais homoafetivos, representa essa expansão do princípio da igualdade. Ok? Vamos fazer uma questãozinha. Diante da inaplicabilidade de analogia com a legislação referente às relações estáveis heteroafetivas, é vedado o reconhecimento pós-mortem de união homoafetiva. Errado, né? Isso é uma outra questão, né? É importante você acompanhar a jurisprudência do Supremo. Então, o Supremo já decidiu que ao se fazer, né, ao se abrir, né, a questão da herança, né, ao se abrir a questão dos bens, né, que vão ser deixados, é possível sim o reconhecimento após a morte do decujus da existência daquela relação homoafetiva para efeito de herança, né, para efeito da distribuição dos bens, né, quando for aberto, né, a partilha, né, feita a partilha dos bens, ok? Bom, princípio da legalidade ampla. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Esse é o chamado princípio da legalidade ampla, que se refere, né, a mim e você, né, que se refere ao cidadão comum, ao particular. Não posso deixar de fazer nada ou senão em virtude de lei. Nem ser obrigado a fazer nada se a lei não me impuser. Mas existem outros dois princípios ligados a esse, chamado o princípio da reserva legal ou legalidade estrita, que exige a edição de lei em sentido estrito,
ou atos equiparados, né? O que são atos equiparados? A lei, medida provisória, resolução, né, do Senado, resolução da Câmara, decreto legislativo do Congresso Nacional, decreto autônomo do Presidente da República, previsto no artigo 87, inciso 6º da Constituição, né? Decretos, então, são atos normativos primários que regulamentam diretamente a Constituição. Então, não inclui decreto, não inclui portaria, não inclui resolução da Anvisa. Então, o princípio da reserva legal ou da legalidade estrita exige a edição de lei em sentido formal. É, por exemplo, o princípio do orçamentário, né? Leis orçamentárias da União estabelecerão plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Isso tem que ser feito por lei formal. Princípio da reserva legal ou legalidade estrita. O princípio da legalidade para o setor público que informa que se para nós, particulares, a gente não pode deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei, para o agente público, para o servidor público, para o agente político, ele só pode agir segundo leges, ou segundo aquilo que a lei autoriza. Ok? Bom, fazendo então aí um resumo entre o princípio da legalidade e da reserva legal. O princípio da legalidade, a lei é empregada em sentido amplo, que é a norma jurídica em geral. Então, no princípio da reserva legal, lembra que eu falei, só medida provisória, resolução, lei formal, lei complementar, norma legal de primeira ordem, né, ou norma de primeiro grau. O princípio da legalidade engloba a lei e atos administrativos que as regulamentam, e a reserva legal, só ato normativo com força de lei, decreto legislativo, decreto autônomo, medida provisória. O princípio da legalidade tem um maior alcance, o princípio da reserva legal tem um alcance mais restrito, o princípio da legalidade tem uma menor densidade normativa, já o princípio da reserva legal, da estrita reserva legal, tem uma maior densidade normativa. Guarde esse quadro que ele também é bastante cobrado aí na sua prova, beleza? Fazer uma questãozinha então, né? O princípio da legalidade é mais amplo do que o princípio da reserva legal, que é restrito e concreto. Correto, né? O princípio da legalidade ele é mais amplo. Por quê? Porque ele abrange todos os tipos de norma. Lei federal, lei complementar, lei estadual, decreto, resolução, portaria. O princípio da reserva legal ou da estrita reserva legal, ele é mais restrito, né? São apenas as normas de primeiro grau, atos normativos primários, né? E tem maior densidade normativa, ok? Vamos lá, o princípio da dignidade humana, né? É um princípio da dignidade humana, é um princípio explícito lá no fundamento da República, no artigo 1º, lembra? E ele está espalhado pela Constituição em diversos dispositivos. Entre eles, né, ninguém será submetido a tortura, tratamento desumano ou degradante, não haverá penas de morte, se salvo em cargo de guerra, de caráter perpétuo, trabalhos forçados. Não é? Então você tem aí uma série de derivações, né, do princípio da dignidade humana, que a gente já estudou lá nos fundamentos da República, né, como um princípio informativo de toda a atuação do poder público, e você tem um exemplo aí desse princípio na súmula vinculante 11, que proíbe o uso de algemas em qualquer caso, né? Você viu lá o Ronaldinho Gaúcho sendo algemado lá no Paraguai, né? No Brasil isso não ocorreria por força da súmula vinculante 11, porque ele só permite o uso de algema em caso de resistência e fundado receio de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia, né? Justificada a excepcionalidade por escrito, sob responsabilidade civil e penal e do agente. Então você tem uma série de restrições ao uso de algema como decorrência do princípio da dignidade da pessoa humana. Tranquilo? Vamos em frente. Um outro princípio, né, da liberdade de pensamento e da vedação do anonimato, né? É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Lembre-se que não existem princípios absolutos na Constituição da República. Todos os princípios podem ser restringidos, salvo algumas garantias, como vedação da tortura, né, ou proibição da pena de morte, salvo em caso de guerra, né?
você tem alguns ali que tem um caráter mais absoluto, mas em geral os princípios não têm esse caráter absoluto. Então você pode, por exemplo, a liberdade de manifestação do pensamento, mas, por exemplo, é vedado o anonimato. Você não pode se utilizar do anonimato para fazer uma denúncia, por exemplo. Mas o Supremo já entendeu que eu posso utilizar os elementos obtidos na denúncia anônima para autonomamente buscar elementos de prova, né, de forma autônoma, independente daquela prova. Eu não posso utilizar apenas a denúncia anônima como elemento de prova, mas eu posso usar os elementos obtidos na denúncia anônima para, de modo próprio, buscar, investigar e colher elementos que reforcem aquela denúncia. Ok? Você tem também no inciso 5º, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral à imagem. E aí você tem algumas jurisprudências que é importante você guardar, né, em relação à indenização. Por exemplo, pode haver indenização por dano moral, inclusive para pessoa jurídica, né, por lesões deformantes, por indenização moral à imagem praticada pela imprensa, bem como direito de resposta pautado pelo critério da proporcionalidade e razoabilidade, mas não pode ter censura prévia. Né? O direito de manifestação não consagra o direito de incitação ao racismo ou outras formas de discriminação. Né? O direito de resposta não pode ensejar a violação da intimidade. O STF declarou a não recepção de dispositivos da lei de imprensa. Né? Então, uma série de jurisprudências que eu sugiro você dar uma lida lá no nosso material teórico que vão ser cobradas aí na sua provinha. Beleza? Também, né, o inciso 9, é livre a manifestação da atividade intelectual, artística e científica. Está ligado com o artigo 220, que é ligado à manifestação do pensamento. Liberdade de manifestação do pensamento. E a liberdade de informação jornalística. Então, fala-se muito na vedação de censura, mas não confunda a vedação de censura com a classificação indicativa de programas. A classificação para que os jovens e as crianças não sejam submetidos a programas, a informação, a manifestações artísticas que ofendam o seu direito à construção da sua personalidade de forma saudável, de forma sadia. Não é? Então, que está lá previsto no artigo 21, inciso 16 da Constituição da República. Como decorrência também, né, da liberdade de manifestação, o Supremo decidiu que é inexigível a autorização prévia para a publicação de biografia. Isso foi um caso impetrado pelo cantor Roberto Carlos, contra um biógrafo não autorizado da história dele. E aí o Supremo decidiu que não, você pode fazer uma biografia não autorizada. Claro que depois, se houver alguma ofensa à honra, à dignidade, a pessoa vai ter o direito ali de regresso, o direito de ação, mas a princípio não se exige, né, a autorização prévia. Então tem uma questãozinha aí, a CF assegura a liberdade de pensamento sem excluir a responsabilidade pelos danos morais do seu exercício, sem afastar o direito de resposta, não apenas aquelas configuradoras de ilícitos penais. Correta a questão, ok? Encerramos por aqui esse bloco, logo em seguida a gente dá continuidade.